Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho e da doutrina espírita. Sabemos, que todos nós somos espíritos criados por Deus, com um fim específico de evoluir. Então, hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo Origem e Natureza dos Espíritos, que está no livro 3, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Por definição, o que vem a ser espírito? Pode-se dizer que os espíritos, então, são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora o mundo material. A palavra espírito é empregada para designar individualidades dos seres extracorpóreos, ou seja, aqueles seres que não têm corpos. Aqui, nesse capítulo. Os espíritos, então, são seres distintos da divindade. São obra de Deus, exatamente qual a máquina é do homem, que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Quando faz alguma coisa bela, útil, o homem a chama de sua filha. Uma máquina, uma obra de arte, algo bom e útil. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos parte da sua obra, ou somos a sua criação. Algo precioso para Deus, Seus filhos. Os espíritos tiveram princípio ou existem desde sempre? Se não tivessem sido criados por Deus, seriam igual a Deus. Quanto ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Quanto, porém, ao modo pelo qual nos criou como seus filhos, seres espirituais, e em que momento, nada sabemos. Quando e como cada um de nós foi feito, repita-se, ninguém sabe. Eis aí o mistério da criação, um mistério de Deus. Há, portanto, dois elementos no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente do universo e os corpos humanos, inertes, são o elemento material. Então temos duas partes quando encarnados, o nosso corpo material e o nosso espírito, que somos nós em essência. Os espíritos são a individualidade do princípio inteligente, como os corpos são a individualidade do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Eis aí o mistério, conforme dissemos antes. E a criação dos espíritos, portanto, é permanente. Deus os cria a todo momento e jamais deixou-os de criar. Deus os criou como a todas as outras coisas e as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repita-se, ainda uma vez, a origem dos espíritos, como do próprio universo, é para nós um mistério. Será certo, portanto, dizer que os espíritos são seres imateriais.
como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com que linguagem de deficiência? Pode, por certo, de nascença, pode um cego de nascença definir a luz imaterial? Não é bem o termo. Incorpóreo seria o mais exato, ou seja, sem corpos físicos. O espírito desencarnado é então um ser inteligente, uma parte inteligente da obra da criação, incorpóreo, sem corpo. Pois deves compreender que, sendo uma criação de Deus, né, o espírito há de ser alguma coisa. E a matéria é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Tão etérea, tão sutil. Né? Quintessência é uma alusão a Aristóteles, quando ele falava dos 4 elementos da natureza: terra, ar, fogo e água, né? E ele falava que existia ainda uma quintessência, uma substância etérea que preenchia todo o universo e transpassava esse universo. Então dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. E o codificador pergunta então: se os espíritos têm fim? E acrescenta: compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, ou se, em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissolve e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais que retornam à natureza. É difícil conceber-se que uma coisa que não teve começo possa não ter um fim, né? Algo que teve começo não possa ter um fim. É o que Kardec pergunta aos irmãos do plano superior, aos espíritos superiores. E a essa resposta eles dizem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante a tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por ora dizer. Então, desse texto podemos reduzir, né, ou sintetizar, que somos seres espirituais, constituídos de corpo e de espírito, todos criados por Deus, que Deus nos cria a todo o instante, está sempre criando, assim como o próprio universo. Somos seres, então, incorpóreos. Os espíritos são seres incorpóreos, né? É uma espécie de quintessência, ou seja, são tão sutis que naturalmente não podemos percebê-los, exceto, é claro, em certas circunstâncias, com o auxílio da percepção extrasensorial ou da mediunidade, né? O importante é que estamos aqui neste mundo para evoluir, para nos tornarmos de espíritos ignorantes, conforme fala o texto aqui, né, em relação ao sábio, ou aprendermos com os nossos pais, né,
aprendermos com a natureza, com Deus, com a humanidade, a evoluirmos e nos tornarmos criaturas de bem, verdadeiros filhos de Deus, compreendendo que somos todos irmãos nessa magnífica obra da criação de Deus, nosso Pai. E que, como seres espirituais, fazemos parte de um universo povoado de espíritos por toda parte. Que possamos, então, compreender os desígnios de Deus, as razões desta existência, compreender um pouco mais do nosso mundo material onde vivemos e nos prepararmos para o retorno à pátria espiritual quando Deus nos chamar. Um ótimo dia a todos, saúde e paz. E que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.